Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 15, de 11 a 32. Tem muita gente que não precisa nem abrir, que já sabe o texto de cor. Texto muito conhecido. Todos acharam? Amém? Lucas capítulo 15, de 11 a 32, diz assim o texto da palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma tua ordem. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Senhor Deus, como nós precisamos de Ti. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, do Teu Espírito Santo, para entendermos a Tua palavra, porque é Ele que revela ela aos nossos corações. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de nós. Tenha misericórdia de mim, que vou falar. Tenha misericórdia dos irmãos que vão ouvir, para que a Tua palavra, Senhor, possa fazer algo no nosso coração, na nossa vida. Que, Senhor, venhamos glorificar o Teu nome pela Tua palavra. Por isso, nós precisamos que o Senhor haja na minha vida e na vida dos irmãos, para que a Tua palavra dê fruto, meu Deus. Como nós precisamos de Ti, meu Pai. Por isso, ensina-nos, ó Deus, a cada dia,
para que possamos cada vez mais entender a Tua palavra, compreender a Tua palavra e, acima de tudo, praticar a Tua palavra. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma passagem muito conhecida, todo mundo sabe, dessas parábolas que Jesus falou aqui no capítulo 15 de Lucas, né? Primeiro ele fala a primeira parábola que ele fala da ovelha perdida, que era algo de pequeno valor, algo que simbolizava 1% do que a pessoa tinha, mas o pastor ele foi atrás dessa ovelha perdida e trouxe-a de volta. Depois a outra parábola da dracma perdida, alguém que perdeu algo de maior valor. Considerava era 10% do valor e era uma grande quantia. E a gente vê ali que a pessoa teve que fazer algo para achar aquela dracma perdida. Ela teve que acender a luz, varrer a casa, se dispor a ter que achar aquela dracma perdida. E nessa terceira parábola que Jesus fala, ele fala de um filho que quis se perder. E um filho é de um valor incalculável, inestimável. A gente que é pai sabe que é algo inestimável o amor que a gente tem pelo filho. E aqui sendo Deus, Jesus falando como Deus aqui, o amor é muito maior. Mas o moço, ele era feliz, ele vivia num lugar feliz, ele tinha uma vida boa. Esse moço mais moço aqui, vivia com seu pai, com seu irmão, ele tinha uma vida feliz. Ele tinha uma vida muito boa. Mas ele tinha um sonho. Ele tinha o desejo no seu coração de conhecer o mundo. Ele tinha o desejo no seu coração de ver como é que era a vida fora da casa do pai. Ele tinha esse desejo, e esse desejo, eu creio que foi aumentando, até que um dia ele teve coragem de chegar para o pai e pedir: pai, eu quero ir embora. Se a gente olhar aqui, mesmo ele tendo tudo, ele era uma pessoa insatisfeita. Ele não estava contente com aquilo que ele tinha. Aquilo para ele não era o suficiente, não era o bastante. Era um grande problema dele, era a insatisfação. E se a gente olhar para hoje, meus irmãos, é um grande problema da atualidade hoje, insatisfação. A gente vê as pessoas correndo que nem loucas, insatisfeitas com o que tem, insatisfeita com o que faz, insatisfeita no casamento, insatisfeita no trabalho, insatisfeita na sociedade, insatisfeita em tudo. Você já ouviu alguém dizer: eu estou enjoado disso tudo. Eu estou enjoado disso, estou enjoado daquilo. É o que a gente vê na casa da gente. Estou enjoado disso tudo. A pessoa tem tudo, mas está insatisfeita. E esse filho aqui, no versículo 12, a Bíblia diz que ele pede a sua parte da herança. Ele pede algo que nem era dele. Porque nós sabemos que a herança legítima, ela só é válida quando o pai ou a mãe morre. Como ele pediu aqui a herança, ele estava pedindo a morte do seu próprio pai. Ele estava pulando na frente da normalidade da vida, do que é normal.
Ele queria aqui, ele estava pedindo a morte do próprio pai, para poder desfrutar daquilo que era do pai, não era dele. Quando ele pede, pai, me dá a minha parte, não era dele, era do pai dele. Mas esse moço, a Bíblia diz que ele partiu rapidamente. O sonho dele e o projeto dele o sonho dele e o projeto dele não incluía o pai, não incluía a família, não incluía o irmão, não incluía a segurança de estar na casa do pai e não incluía Deus. Ele deixou tudo, tomou coragem e foi para uma terra distante, para um lugar longe, onde ninguém podia ver e saber do que ele iria fazer com o dinheiro que ele estava ali pegando do pai. O sonho de conhecer a vida fora da casa do pai, ele só precisava de duas coisas que ele tinha, era a juventude e do dinheiro. Tinha a juventude e tinha o dinheiro para dar certo, tinha tudo para dar certo. Porque ele ia por um dinheiro na terra distante. E engraçado é que ele foi para lá pensando que nunca mais ia voltar para a casa do pai. Porque quando a gente leva tudo que a gente tem, a gente leva para não voltar mais. E foi o que esse moço fez. Ele deixou tudo e foi para casa, e foi para a festa. E foi para essa terra distante. E se a gente olharmos, esse moço, ele quis se perder. E engraçado é que o pai não proibiu. O pai não proibiu ele, a Bíblia não diz, Jesus não diz que o pai proibiu ele de ir. Ele foi por conta própria, com o risco próprio dele. O pai não proibiu. O pai aqui, ele realmente deixou o filho ir experimentar a outra vida. E ele não olhou para trás. Ele não olhou nem para a tristeza que deixou na casa do pai, no pai. Com certeza, se a gente olhar mais um pouquinho na frente, a gente vê que talvez ele brigou com o irmão, porque o irmão chegou para ele e disse, tu vais embora, vais me deixar aqui só eu cuidando das coisas do pai? Tu vai abandonar nós? Mas esse moço, ele estava querendo muito isso. E a Bíblia diz que ele foi e não olhou para trás. E ele foi aproveitar a vida com que ele achava que a vida tinha de bom. Uma expectativa muito grande. E a Bíblia diz no versículo 13, diz, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissolutamente quer dizer, gastando, esbanjando, de maneira que o dinheiro foi indo fácil, porque quando se tem dinheiro não falta amigos. Quando se está tudo bem, quando a gente está com saúde, não falta amigos. Né? Quando tem dinheiro para gastar em festa, gente para gastar é que não vai faltar. Gente para se juntar com a gente para fazer festa, não vai faltar. E aqui a gente viu que não faltou, porque foi rápido. E ele, de maneira devassa, viveu na bagunça, e ele pensou que o dinheiro não ia acabar. Coisa mais interessante a gente vê, muita gente que ganha na loteria,
eles acham que o dinheiro não vai acabar. Se vocês olharem aí a história de pessoas que já ganharam na loteria esportiva, nessa Mega Sena e coisa, eles dizem, o dinheiro não vai acabar. Esse dia mostrou um moço lá do Nordeste, ele ganhou uma bolada muito boa. E ele foi para um hotel e começou a gastar tudo em festa, e passou, não sei, mais de ano naquele hotel, e gastou o dinheiro todo. Aí foi perguntar para ele, do que você te arrepende? Eu me arrependo porque não comprei nenhuma casa para minha mãe. E hoje eu moro com ela numa casa alugada. O dinheiro entrou fácil, saiu mais fácil ainda. Que é o dinheiro da herança, que entrou fácil e o filho gastou facilmente. E no versículo 14, meus amados irmãos, diz assim, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Veio uma crise naquele país. Veio uma crise naquele lugar. E a crise, para quem não tem dinheiro, a coisa é bem pior. A enfermidade, para quem não tem dinheiro, é bem pior. E as crises e as coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida, elas não avisam. Elas, muitas vezes, a fatalidade, crises no trabalho, crises no casamento, crise na família, acidentes de percurso, nós vamos ter na nossa vida. Graças a Deus a gente não sabe o futuro, não sabe o que vai passar amanhã, mas problemas, dificuldades, pode chegar na vida de cada um de nós, como chega, e elas vêm e vão, deixam marcas, deixam cicatrizes, mas as crises vêm para todo mundo. E para esse moço aqui, veio a crise da falta de dinheiro e da fome. A fome é coisa terrível, porque a fome, ela tira a paz, ela tira o sono, tira a energia, tira a expectativa, tira os sonhos, tira tudo. A pessoa vai faminta, ela não pensa direito. Alguns dias sem comer, a mente já começa a mudar. E esse moço aqui começou a passar necessidade. E a Bíblia diz no versículo 15, que ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campos a guardar porcos. Se a gente olhar para a história de um judeu que estava falando como Jesus, guardar porcos aqui era o fundo do poço. Guardar porcos aqui era a pessoa sem expectativa nenhuma de vida, de sonho, de projeto, de nada. Guardar porcos aqui é a mesma coisa que a gente olhar para aquelas pessoas, a gente vai nessas cidades grandes e estão lá debaixo de marquises, debaixo de pontes, debaixo de cobertores, debaixo de papelão, debaixo de... As pessoas meia zumbi que a gente vê. Ali é o guarda-porcos aqui, mais ou menos isso. A pessoa não tinha mais expectativa. Longe de casa, passando fome, não tinha mais amigos porque acabou o dinheiro. E ele foi cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele queria, no versículo 16, cuidar de porcos. Diz que ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Alfarrobas, meus irmãos, era o fruto da alfarrobeira, árvore grande com vagens.
que eram pisadas para tirar as amêndoas, as alfarrobas. É uma árvore parecida com o ingá. Todo mundo aqui, a maioria conhece o que é o ingá, o ingazeiro. Alfarroba era o tipo de ingá, é da mesma família. Quando antigamente as pessoas falavam alfarroba, eu pensava que era um tipo de lavagem. Na ignorância, eu pensava que era um tipo de lavagem, uma comida. Mas não, era realmente umas amêndoas que dava na alfarrobeira. Só que quem comia isso era pobre, as pessoas que estavam passando fome. Só que quem plantava essas árvores e tinham era o dono dos porcos, que eles dão para os porcos. Em Portugal e Espanha, eu não sei se o que eles dão lá é alfarroba, mas tem um porco siberiano, que eles fazem um defumado com ibérico, porco, bolota, eles dão bolota, é quase isso. E eles tratam esses porcos e eles defumam essa carne, vale uma fortuna, sabe? É o famoso pata negra, muitos já ouviram falar, né? Então, ali, essa comida era para ser dada para os porcos. E ele estava lá, mendigando a comida dos porcos. Ele estava lá querendo comer um pouquinho da comida dos porcos. E ele passando esse trabalho todo, no versículo 17, quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção muito nesse texto. Foi quando ali diz assim, ó, e então caiu em si. Então caiu em si. A pessoa já tinha perdido tudo, mas então caiu em si, para ver o que ele tinha feito. Caiu em si. Essa palavra me chamou a atenção, porque só o Espírito Santo, meus amados, pode nos fazer cair em si, quando nós erramos. Só o Espírito Santo pode nos tocar e fazermos olhar para trás o que Deus já fez por nós. Só o Espírito Santo para nos tocar e nos mudar a visão, tirar aquela visão de mendigo, de derrotado, para a visão de alguém que possa ter esperança. Só o Espírito Santo pode tocar no nosso coração para nós cairmos em si quando nós pecamos, quando nós erramos com alguém, quando nós pisamos na bola com alguém, quando nós machucamos alguém. Só o Espírito Santo pode nos tocar quando nós entristecemos a Deus. Só o Espírito Santo pode nos revelar quando a gente faz o que não agrada a Deus. Só o Espírito Santo pode nos fazer olhar para nós mesmos, como esse moço olhou para si e viu, olha, eu sou um trapo de gente. Mas tem um lugar que tem comida, tem um lugar que tem a bênção de Deus. Só o Espírito Santo, meu amado, só o Espírito Santo pode nos reconciliarmos com Deus. Só o Espírito Santo pode nos fazer reconciliar com a família, com os outros, com as pessoas. Só o Espírito Santo pode mudar o nosso propósito de vida, tirar aquele sonho ruim que o moço teve, onde ele correu atrás, para dar-lhe um sonho novo, para dar-lhe uma esperança nova, para que ele pudesse sair daquele buraco onde ele tinha se metido. Só o Espírito Santo pode realmente nos fazer cair em si, quando nós erramos. E às vezes por orgulho, às vezes por acharmos que não precisamos de voltar atrás.
Porque voltar atrás e dizer eu errei, não é para qualquer um. Para voltarmos atrás e dizermos, olha, eu fiz o que não devia, eu falei o que não devia. Só o Espírito Santo pode nos tocar, para que possamos fazer voltar atrás e ver em nós mesmos o nosso erro. Porque o orgulho é danado. Eu não vou voltar. Quanta gente que foi toda a vida e não voltou. E o buraco só aumenta. A tristeza só aumenta. Mas quando o Espírito Santo toca no nosso coração e nos faz cair em si, a gente volta. O orgulho se acaba. A prepotência se acaba. Pensamos que podemos viver sem Deus, isso acaba. E engraçado que no versículo 18 e 19, ele diz assim, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui ele ensaiou, começou a ensaiar o que já tinha sentido no seu coração. O que eu vou dizer para o meu pai? Como que eu vou chegar diante do meu pai, depois de tudo que eu fiz ele passar? Como é que eu vou chegar diante desse meu pai? E ele diz, Pai, eu pequei contra ti. Porque não era da vontade do Pai que ele fosse embora. Sem a permissão, sem a bênção. Nunca saia da casa do Pai sem a bênção, meu irmão. Ele saiu sem a bênção do Pai. Ele saiu sem a autorização do Pai. Quando se sai da casa do Pai sem a bênção do Pai, com certeza nós vamos passar trabalho. Quantas coisas que nós decidimos sem a orientação de Deus. Já aconteceu comigo, creio que já aconteceu com você, a gente decide pela emoção, pela vontade, pelo sonho. Depois a gente dá, como é que é? Com o burro na água, com a cara na água, porque não era da vontade do Pai e era a nossa vontade. Sem a bênção do Pai, não saia da casa do Pai. Não resolva nada. Busque de Deus, busque do Pai a orientação para o seu futuro, para a sua vida, para nossa vida, para o nosso projeto, eu me incluo nisso. Não saia da casa do Pai sem a bênção. E também, ele diz que pecou contra Deus. Porque quando ele pediu a herança, ele pecou contra Deus, porque ele estava desejando a morte do pai. E ele teve que se humilhar diante do pai, diante do irmão, diante dos empregados do pai. Ele teve que se humilhar. Ele teve que tirar o orgulho fora, para depois ele ir para a casa do pai. E também, e aí depois do versículo 20, a coisa também me chamou a atenção. Levantou-se e foi para o seu pai. Levantou-se rapidamente. A reconciliação tem urgência. O pedido de perdão tem urgência. O mudar a rota tem urgência. Não dá para dizer depois eu vou. Tô meio assim com o irmão ou com alguém. Não dá para esperar, tem urgência. O pedido de perdão tem que ser urgente.
O pedido de reconciliação tem que ser urgente. Porque quanto mais demora, pior fica. Você já notou quando tem alguma coisa com o irmão, ou disse alguma coisa, até em casa com a mulher? Se a gente ficar mudo e ela muda, é capaz de passar alguns dias sem falar. Mas a reconciliação tem pressa. É uma coisa séria, tem que ter pressa. A gente tem que é cristão, a gente que é crente, tem que dar esse passo de humilhação. Humilhai-vos. E muitas vezes é o mais difícil, é a gente se humilhar. Porque a gente sempre diz, foi o outro que errou, foi o outro que falou. Nunca é a gente, mas a gente como servo do Deus vivo. A gente como crente tem que ir lá se humilhar, pedir perdão, mesmo muitas vezes sem ter errado. Porque a reconciliação não pode esperar. E a Bíblia diz que o pai o avistou de longe. Essa cena, a gente imagina, ela é maravilhosa, né? Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai estava esperando por ele. Esse pai estava esperando por ele. Por que o pai nos espera? Porque o pai nos conhece. O pai sabe que nós somos falhos. O pai sabe que nós somos ambiciosos. O pai sabe que nós somos gananciosos. O pai sabe que nós agimos por impulso, por emoções. O pai sabe que nós somos humanos. E a Bíblia diz que o pai correu, o abraçou e o beijou. Porque nada mais importante, meu irmão, minha irmã, nada mais importante do que uma pessoa que está voltando, arrependida, quebrada, humilhada, entristecida, e receber um abraço sincero e um beijo, sentindo-se amado e esperado, sendo bem-vindo. Nada é melhor do que ser bem-vindo. Nada é melhor do que ser bem recebido. E esse pai aqui, ele estava de braços abertos esperando o filho de volta. É o que Deus faz conosco quando nós erramos, amados. Quando nós pisamos na bola, Ele está esperando. Ele está esperando nós virmos diante dEle. Pai, pequei. Senhor, pequei, errei. Misericórdia. Porque Ele nos conhece. Ele sabe que somos pó. E ele, o pai ali, diante do filho, ele deu aquele abraço maravilhoso e aquele beijo inesquecível. Já pensou a emoção do filho de volta? Um maltrapilho, né? Todo mal cheiroso, todo magrelo, teu pai de mãos abertas esperando para abraçá-lo, para dar um beijo. E no versículo 22, diz que o pai o aceitou como filho. O pai aceitou de novo como um filho. E o pai fez algo impressionante, que foi a primeira coisa, né? Recebê-lo como filho, que ele nunca deixou de ser. Quem é filho de Deus, é filho de Deus. Quem Deus ama, Ele não esquece. Quem Deus ama, Ele não deixa pelo caminho. Quando Deus ama, foi Ele que tocou o coração dele lá, quando ele caiu em si. É o Espírito Santo que nos toca para que voltamos para o Pai.
voltamos e sempre vamos ser bem recebidos. E no versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Eu creio que primeiro o pai mandou dar um banho nele. Depois a melhor roupa, melhor túnica. Quando ele dá a melhor roupa, ele estava restaurando a dignidade e o valor do filho. Quando ele dá um anel e manda colocar o anel no dedo, ele estava restituindo o filho à família, dizendo que ele era parte da família novamente, estava perdoado, que ele tinha autoridade e posição de filho nesta família novamente. E as sandálias nos pés era só para os filhos e não para os escravos. A sandália era privilégio dos filhos. E no versículo 23 diz que ele mandou matar um novilho cevado. Era um animal bem preparado, normalmente para ser usado em sacrifício. Mas naquele momento, aquele novilho era para regozijar-se, era para trazer o filho de volta à família, de volta à festa, de volta à comunhão. Interessante, meus irmãos, que o pai fez uma festa, porque a Bíblia diz que só há festa no céu quando um pecador se arrepende. Não há festa no céu quando alguém é curado. Não há festa no céu quando alguém ganha um dom. Não há festa no céu por muitas outras coisas. Mas há festa no céu quando um pecador se arrepende. Porque Deus nos ama tanto, Deus nos ama sobremaneira tanto, que o mais importante é nós voltarmos para Ele, estarmos perto dEle, queremos estar com Ele. É isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele, estejamos perto dEle, para sermos guiados por Ele, orientados por Ele, cuidados por Ele, alimentados por Ele, e acima de tudo abençoado por Ele. Porque no versículo 24, ele dá um testemunho muito maravilhoso. Ele disse: olha, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai sabia, o pai sabe que é ter um filho perdido. E o porquê um filho perdido? Uma mãe, quando tem um filho que faz tempo que não vê, ela fica doente. Certa vez, meu irmão foi viajar lá para o norte, a Bahia, e lá tinha um rapaz que era motorista, e ele veio para cá, lá da Bahia para cá, e ele já estava lá uns 2, 3 anos, ele veio para cá, ficou mais uns 2, 3 anos aqui. Depois alguém ligou lá do Paraná: olha, a tua mãe está morrendo de saudade dele. Aí a gente descobriu, era ele, e fomos levar ele lá. Realmente, a mãe dele estava doente, porque fazia 7 ou 9 anos que não sabia do filho. Não sabia se estava morto ou se estava vivo. Uma pessoa assim dorme? Não dorme. Uma pessoa assim tem paz? Não tem paz. É assim que Deus se sente quando nós estamos longe dele. Deus quer eu e você perto dele, embaixo das asas dele, cuidado por ele, orientado por ele, abençoado por ele. E é assim que Deus age. Mas aí depois, aquela casa estava uma festa maravilhosa, aquela casa estava com a dança maravilhosa, uma comida maravilhosa,
estava tudo muito bom, porque aquele filho havia voltado. Mas, no versículo 25 diz que, ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E a Bíblia diz que ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. O pai tinha um filho que estava perdido, longe de casa, e tinha o outro perdido em casa. Alguém que estava raivoso, alguém que estava com ciúme, alguém que não tinha amor pelo irmão, que não gostou da festa feita pelo irmão, porque esse irmão mais velho se achava melhor do que o outro. Porque esse irmão mais velho, como nós vimos no texto, ele nunca saiu de casa, sempre trabalhou, sempre foi um exemplo, sempre estava ali presente com o pai, só trabalhava, se achava todo certinho, mas ficou com raiva, achava-se injustiçado. Ele se achava muito injustiçado, porque nunca tinha ganho nada do pai. E ele achou que o irmão não era digno de perdão, pelo que ele tinha feito. Ele achou que o irmão não era para ter recebido uma festa. Porque esse irmão, meu irmão, ele estava na casa do pai, mas ele mesmo não conhecia o pai. Ele não tinha intimidade com o pai. Ele não conversava com o pai. Porque ele diz, pai, tu nunca me desse um cabrito para fazer uma festa. Mas ele não tinha intimidade, ele nunca pediu o cabrito para o pai. Ele estava na casa do pai, era todo certinho, mas não tinha intimidade. O pai não sabia nem o que ele queria. Muitas vezes, é nós que estamos aqui na igreja, crentes já há bastante tempo, que muitas vezes vem alguém, crente novo, que Deus resgata e traz, Deus faz milagre, e a pessoa, esse está vindo agora e já quer se aparecer. Esse é vindo agora e já quer cantar, já quer fazer isso, já quer fazer aquilo. Eu estou aqui há muito tempo, ainda estou no banco. Vocês já ouviram alguém falar isso? Eu já. Meu irmão, a casa do pai. A casa do pai. Quem tem intimidade com o pai sabe das vontades do pai. Sabe o que precisa ser feito. A gente, quando tem intimidade com o pai, pode pedir o que quiser para o pai. E esse filho mais velho, ele não tinha essa intimidade. Mas ele sempre esteve na casa do pai. E o privilégio é grande para quem nunca saiu da casa do pai. Quem sempre esteve na casa do pai, nunca passou aquela vergonha, aquele desprezo, aquela solidão, aquela angústia, aquele sofrimento que o irmão passou. Quem está na casa do pai, tem a certeza que pode contar com o pai. Essa é a vantagem de nós sermos crentes há muito tempo. Nascemos na igreja, ser criado na igreja. Nós conhecemos. Pela graça e misericórdia de Deus, nós nunca vamos conhecer um estado lamentável daqueles que estão aí nas drogas e vício largado debaixo de marquise. Porque o Pai cuida de mim, cuida de você. Nós somos cuidados por Ele. Esses anos todos. Tem gente que diz, mas eu o tempo todo na igreja, ainda falei na escola dominical domingo passado.
Ah, mas qual é a vantagem de estar na igreja esse tempo todo? Nós somos alimentados esse tempo todo. Quantos anos nós somos alimentados por Deus aqui? Aqui desse público, pelas pessoas que Deus tem usado aqui. A vida toda. Ainda perguntei para os irmãos, vocês se lembram que comeram quarta-feira da semana passada? E eles, não, ninguém lembra mais. Mas naquele dia você se alimentou. Assim é nós aqui na igreja, meu irmão. Aqui, assim é aquele que está na casa do Pai. Não importa se a mensagem que foi pregada quinta passada foi esquecida, mas quinta passada ela nos alimentou, amém? Para quem estava aqui foi alimentado, assim é a palavra de Deus. Ela vem se renovando, de fé em fé. Nós somos alimentados, somos fortalecidos. Por quê? Porque estamos na casa do Pai. Nós não sabemos, apesar das dificuldades, das lutas, de tudo que vem, mas nós estamos e contamos com o Pai. Nós temos essa certeza, essa paz que excede todo entendimento está em nós que estamos na casa do Pai. Nós se sentimos seguros porque estamos na casa do Pai. Amém? E a bênção de estar na casa do Pai é tão grande e que a nossa herança está garantida. Nós não perdemos a nossa herança. A Bíblia diz que nós vamos ter galardões. Quem nunca saiu da casa do Pai vai ter galardão. Amém? É, porque nós somos fiéis. Deus é fiel. É diferente, é uma vida diferente. Mas aquele filho que estava ali, ele não tinha essa intimidade para saber que o pai o amava muito. E esse filho que saiu, também tinha que pedir perdão para o filho que ficou, porque o filho que ficou estava com raiva dele. No versículo 30 a gente vê isso quando diz ali, ó, vinde, porém, esse teu filho. Quando a gente diz que o outro é teu filho e não é meu irmão, é porque tem mágoa. Quando a gente diz que o outro é teu filho e não é meu irmão, é porque tem rancor. É porque tem coisa atrapalhando aí. Porque senão a gente diz, é meu irmão. É meu irmão. Sabe? E nós aqui, meu irmão, perdoados por Deus, nós somos todos irmãos. Não importa se a pessoa fez o que fez no passado, não importa se ela saiu, se ela fez isso, fez aquilo, nós somos filhos. O Senhor Jesus nos deu esse presente de sermos filhos dele. E filho, é para toda a vida. Por isso que nós temos que sempre estar olhando os irmãos, prestando atenção no outro, porque às vezes as pessoas tropeçam, membros da igreja tropeçam, e a primeira coisa que a pessoa fica é com vergonha de vir para a igreja. Aí nós, como irmãos, temos que ir lá, trazer a pessoa de volta, trazer a pessoa para perto. É o que Jesus faz, é o que Deus faz, trazer para perto. Para ser cuidado, para ser orientado, para ser abençoado. Porque para jogar pedra, já tem as pessoas do mundo. Para falar mal, já tem as pessoas do mundo. Nem diz, aquele é assim, mas caiu de novo. Pelo que Jesus disse, nós podemos cair 70 vezes 7. Se Ele manda nos perdoar, é porque Ele perdoa. Amém? Se Ele nos perdoa tantas vezes, nós também temos que perdoar. 70 vezes 7. E às vezes, muitas vezes, a gente fica julgando e se achando melhor que o outro. Se nós estamos de pé pela graça e misericórdia de Deus, meu irmão. É por esse cuidado de Deus para conosco. E Deus nos ama. E está sempre nos esperando o nosso retorno. E esse retorno é sempre com o nosso coração contrito e arrependido.
é sempre querendo se aproximar de Deus, é querer ser cuidado por Ele, é querer ter o amparo dEle, a proteção dEle, e acima de tudo, a certeza de que Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco, meu irmão, Ele está com você, Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, é bastante tempo. O filho que está perto do Pai é cuidado. Em nome de Jesus, que essa noite, você talvez esteja se achando meio sozinho, meio longe, meio perdido, por algo que, alguma decisão que tomou, está entristecido, por algo que você fez que deu errado. Volte para Deus. Busque de Deus a solução. Busque de Deus reconciliação. Quem sabe não é com você, mas é com alguém. Com alguém da família. Busque a reconciliação. Não espere para amanhã. Não espere para amanhã. Porque o Pai nos quer junto dele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado porque Tu nos amaste primeiro, Pai amado. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da Tua palavra, que sabemos que podemos contar contigo todos os momentos da nossa vida. Apesar de nós, Senhor, tanta coisa fizemos que dá errado, apesar de sermos errados muitas vezes, mas queremos pedir a Tua misericórdia para conosco, ó Deus. Ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo nunca deixe de falar conosco, de nos apontar o erro, de nos apontar quando falhamos, para que possamos, Senhor, sempre cair em Si, Pai amado, e ver o quanto Tu nos ama, o quanto nós somos preciosos para Ti, ó Deus. Não há ninguém mais precioso para Ti, Senhor, do que nós, Teus filhos. Por isso, ó Deus, venha, ó Pai, em nome de Jesus, trazer paz, trazer reconciliação, ó Pai, na vida dos irmãos, na nossa vida, ó Deus, para que tenhamos um coração sensível à Tua voz, sensível, Senhor, às Tuas bênçãos, sensível, ó Pai, àquilo, tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa nossas vidas, ó Deus. Precisamos muito de Ti. Não somos nada sem o Senhor. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor nos abraça quando voltamos, nos beija quando voltamos. Ó Pai, vem, Senhor, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, para que cada vez mais haja reconciliação, restauração de vidas, Deus, para que haja comunhão, ó Pai amado. Nós sabemos que Tu nos quer à mesa contigo, que Tu, ó Pai, nos quer em volta de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, porque precisamos sempre mesmo, Pai, retornar para perto de Ti, porque é o que Tu queres de cada um de nós. Fica conosco e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.